nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a primeira semana do tempo comum. E o evangelho de hoje, de nossa meditação, está em Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje, a gente dá uma notada que tem vários pontos importantes para nós. Jesus começa ali o seu ministério, Jesus começa então o seu trabalho diante de toda a sinagoga. Se nós pegarmos um pouquinho adiante no Evangelho, no início do Evangelho, vai ver que Jesus o ensinava em sua sinagoga e ensinava com autoridade. Autoridade que vinha do Pai, autoridade que vinha do céu. Jesus ali fazia menção do seu trabalho. Mas um fato importante que nós meditemos hoje, que nós vamos buscar no dia de hoje, está aqui no Evangelho, quando Jesus se retira para o deserto e ali vai fazer as suas orações. Jesus se retira em oração. Aí a gente nos pergunta, Jesus sendo Deus, será que Jesus precisava de oração? Querido irmão, querida irmã, depende do lado que nós vamos ver. Depende do nosso humano quando nós vemos. Jesus se retira em oração para estar sempre íntimo com o Pai. Jesus, a intimidade com o Pai, com Deus e com o Espírito Santo. A força das orações de Jesus é assim. Por isso que Jesus nos ensina muitas vezes a nos retirarmos, estarmos num deserto. E nada mais que é o deserto é estarmos em silenciar o nosso coração, muitas vezes para ouvir a Deus, para ouvir os nossos pedidos. Assim, muitas vezes, não abramos o nosso coração somente para pedir, mas também o nosso coração para ouvir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja de nós. Jesus procura o deserto, Jesus se afasta das multidões, Jesus silencia. Nas nossas orações não é somente um grito de piedade ou um grito de misericórdia. As nossas orações têm que estar sempre em intimidade com o Pai. Nós temos, assim, que estar íntimo de Deus. Quando nós estamos íntimos de Deus, as nossas orações nos fortalecem. Nós temos ânimos para seguir o caminho. Muitas vezes, nós buscamos a Deus nas maiores tribulações, nas maiores necessidades, no barulho, e nós não encontramos Deus, porque o barulho não nos leva a Deus. Deus jamais nos vai encontrar no barulho. Silenciemos o nosso coração. Silenciemos
a nossa história, a nossa vida, para estarmos íntimos de Deus, estarmos íntimos com o Pai. As nossas orações têm que ser um diálogo de intimidade com o Pai, entre o Pai ou o Filho. Jesus procurava isso. Se nós buscarmos no Evangelho, Jesus está em constante momento de oração. Jesus se afastava, Jesus ia para o deserto. O deserto não é só sofrimento, o deserto é silenciarmos os nossos corações. E quantas vezes silenciarmos é difícil. Principalmente quando nós estamos conversando com o outro, muitas vezes nós temos que silenciarmos para ouvir o que o outro tem a dizer. Silenciarmos o nosso coração para escutar o nosso irmão, para escutar aquele que vem nos buscar. Por isso que Jesus nos ensina hoje, silenciar o nosso coração, estarmos íntimos com Deus. As nossas orações, temos que estar íntimo com Deus, buscar o nosso deserto. Convido você, meu irmão e minha irmã, hoje, a silenciarmos, a retirarmos, muitas vezes nos retirarmos, para ouvir aquilo que Deus quer. No nosso trabalho, nos nossos afazeres, darmos graças ao Senhor nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Por isso que nós temos que estar em oração. O Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a retirar-se, a estar nos desertos, para assim termos intimidade com o Pai. E quando nós acalmar o nosso coração dentro deste deserto, aí sim nós temos intimidade com Deus. Aí nós possamos ouvir aquilo que Deus quer para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nesta quarta-feira seja abençoada e repleta de amor e carinho dentro do seu coração. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.